Como diriam os meus amigos religiosos, o Filho de Deus tem muito a ensinar pra gente. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo em que a gente tenta aprofundar e falar um pouco mais extensamente sobre alguns temas, tá? E o vídeo de hoje é sobre o Hércules, né, o herói grego aí e tal. A gente vai se limitar aí um pouco na história que a Disney contou pra gente, né, o filme Hércules, em que tem o Pégaso, os Zeus, os deuses e tal. Porque se a gente for pegar a história real do Hércules, assim como grande parte das histórias reais nas quais os filmes e as séries são baseadas, a história tinha muitas questões violentas, questões de estupro, questões de assassinato, enfim, histórias divinas em geral elas são bastante violentas aí. Não só nas divindades gregas, mas nas divindades cristãs atuais também tem bastante violência. Então eu preferi pegar uma coisa bonitinha, uma coisa interessantinha, bonitinha, para a gente realmente se ater mais às lições que a gente pode tirar, né, vendo aquele filme, do que realmente ser todo um detalhe histórico aí com a gente, certo? E essa obra da Disney aí, ela é baseada na história do Hércules, que é um herói grego, depois virou o herói, também tem uma versão romana dele e tal, mas a história principal é que o Hércules, ele é filho de Zeus, né, o deus grego do Olimpo, com uma mortal, e ele nasce e ele é um semideus. Na história da Disney a gente vê, né, que ele era um deus de verdade, ele é o filho da Hera, né, da rainha dos deuses, mas não é essa a versão real das histórias aí. Mas no fundo ele vira aí um semideus, né, um mortal bastante poderoso, e para ele voltar ao Olimpo ele precisa virar um verdadeiro herói, né? Então essa é a história do Hércules aí, bem basiquinho, ok? Então basicamente aí ele é um filho de um deus com uma mortal que faz vários sacrifícios para voltar ao reino dos céus, né? Bastante familiar a história. Mas vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente consegue aprender pensando no Hércules da Disney, tá bom? Essa primeira lição que a gente pode tirar é de que as suas origens influenciam na sua vida, né? A gente está falando aqui de vida profissional, mas na vida como um todo. No caso do Hércules, a gente está falando de uma influência positiva que a origem dele trouxe. A maneira como ele nasceu, a maneira como ele foi criado, a maneira como ele foi concebido, ajudou ele nos objetivos dele. Ele é uma pessoa com uma força sobre-humana e que ele quer virar um herói. Logo, a força dele ajuda ele. Da onde ele veio é uma coisa que ajuda. Ele ser filho de, literalmente, Deus, ajuda muito. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui não é que se a gente não for filho do dono, a gente nunca vai obter nada. Pelo contrário, é uma reflexão social aqui que a gente tem que ter, de que nem tudo é possível ou nem tudo vai ser fácil, dependendo de onde a gente veio. Se você é próximo à normatividade, né? Homem, branco, cis, hétero, cristão, enfim, eu falei hétero já, enfim, mas se você está próximo dessas características, você vai ter mais vantagens. Se você nasceu numa família que tem um pouco mais de dinheiro, é mais uma vantagem, etc. Não estou dizendo aqui nem que se você nasceu pobre, preto e periférico, que você é impedido de muita coisa. O que eu estou dizendo é que essas questões, elas influenciam na nossa carreira, na maneira como ela pode ser concebida e também na maneira como ela evolui naturalmente. Se você nasceu, vamos pegar o exemplo mais tranquilo, menos polêmico aqui, porque as polêmicas a gente deixa para o desafio de diversidade já, né? Mas o tema menos polêmico, né? Se você nasceu com bastante dinheiro, é provável que você pôde, por exemplo, fazer o colégio e a faculdade sem precisar trabalhar. Isso ajuda muito, né? E eu vi e agora na faculdade eu vejo pessoas reclamando do sistema de cotas. Na verdade, o sistema de cotas é uma maneira de minimamente deixar mais justo. O que eu quero dizer é que quando a gente nasce, a gente não precisa, por exemplo, né, trabalhar junto com a faculdade, isso é uma vantagem muito grande.
E esses fatos, eles se acumulam como vantagens históricas ao longo do tempo, onde você vai ter mais tempo ou mais conhecimento, mais tempo para fazer cursos, mais conhecimento graças ao seu tempo investido para, por exemplo, ganhar uma promoção, para, por exemplo, entrar numa empresa que é um pouco mais difícil de entrar, etc, etc, etc. O que eu quero dizer é que apesar das suas origens, você sim consegue chegar, em teoria, onde você quiser. Mas o que eu quero que vocês entendam, que eu sugiro que vocês parem um segundo para pensar, é que sim, existe privilégio e sim, existe condições de nascimento que você não controla que afetam positiva ou negativamente a sua carreira. E é uma das primeiras coisas que o Hércules ensina pra gente de uma maneira positiva. Ele ser filho de Zeus e ter uma força sobre-humana, isso ajuda muito ele a crescer na carreira onde ele quer crescer herói. Tá? Ele quis ser herói, ele tem uma força sobre-humana, ele conseguiu derrotar os monstros lá mais facilmente. Ok? E falando aí da força, né, do Hércules, que se apresenta como uma vantagem aí no desenvolvimento da carreira de herói dele, tem uma outra coisa que a gente precisa falar sobre quando a gente nasce ou quando a gente tem uma facilidade muito grande de aprender, né? Quando a gente está falando de talentos e dons, né? Quando a gente tem um dom, quando a gente tem um talento muito forte, a gente acha que aquilo é suficiente, né? Eu falo bem em público, eu sou bom nos esportes, eu faço contas rápido na cabeça, eu tenho uma facilidade de escrita. Todas as vantagens, quando elas vêm muito naturalmente, elas têm essas vantagens têm uma desvantagem de que a gente não torna, mas é que a gente vê elas como algo dado, como algo que tem e como algo que pode ser deixado lá da maneira que está. E a gente não treina isso, a gente não melhora isso, né? E esses talentos sem melhoria, sem controle, eles podem atrapalhar muito, né? Numa das primeiras cenas, eu acho que é a primeira, não é a primeira dos deuses e tal, mas uma das primeiras cenas quando o Hércules está adolescente já, ele é mostrado correndo com uma carroça, né? Ele e o pai adotivo dele, né? Não os Zeus, e uma burrinha assim, ele que está puxando a carroça, ele está correndo e tal, e está tremendo tudo, mas quando eles chegam no mercado, pelo que parece, para vender aquele feno lá da fazenda, acontece que o Hércules vai tentar pegar um disco, alguma coisa assim, e quando ele joga, ele acaba destruindo todo o mercado ali, todo aquele prédio, toda aquela estrutura. Por que isso é uma lição pra gente? Porque quando a gente tem um talento, é interessante que a gente dome ele. Vou dar um exemplo bem pessoal. Quando a gente tem um talento de falar bem em público, um talento para argumentação, é muito fácil que a gente se torne mentiroso. E eu estou dizendo isso porque eu passei por uma época onde eu achava que, já que eu tenho facilidade de argumentar, de convencer, de ser persuasivo, eu podia mentir para qualquer coisa na vida. Eu não estava treinando, não estava controlando aquele talento, eu só tinha ele, estava ali, e eu simplesmente achava que tudo se resolvia com a base da persuasão. É claro que isso me trouxe muita tristeza. Teve mentiras que foram descobertas, teve pessoas que eu machuquei, teve situações onde eu nem precisava ser persuasivo e eu era. Então eu comecei a ser visto como uma pessoa que conta histórias, sabe? Tipo, ninguém acreditava em mim mais, porque eu tinha essa fama de argumentar para qualquer coisa. Tudo eu queria argumentar e vencer, argumentar e vencer. Até na minha relação, né, no começo, eu tive que ouvir, vamos chamar assim, um feedback, que toda discussão que a gente tinha eu ganhava. Isso era muito chato. E imagina você estar com uma pessoa que está toda hora, não sendo a certa, mas toda hora argumenta a tal ponto que ela sempre ganha as discussões, mesmo quando não necessariamente ela está errada. Isso é um exemplo de muitos que a gente pode pegar. Se você não controla os seus talentos, você vai começar a usar eles para tudo e você vai começar a destruir prédios aí, destruir pontos, destruir relações por conta desse uso indevido. Um talento ele pode ser usado para o bem, você pode ser uma pessoa que argumenta para ensinar grandes questões, você pode argumentar para viver como um advogado, etc., defender pessoas, evitar um conflito, mas também você pode usar esse dom para o mal e você pode se prejudicar ao usar ele sem controle e com muita intensidade, sem treino, tá bom? O Hércules ensina isso pra gente, que aí ele vai começar a treinar esse dom da força dele, ok? Esse terceiro aspecto, ele é talvez um dos aspectos que a gente tem, que é um aspecto 2 em 1, né? Claro que eu vou falar de treinamento, né? Todo filme de herói tem a parte onde o herói treina, você vê o crescimento dele, etc. Isso é do monomito, né? Quem quiser
olhar, né, da jornada do herói, sempre o herói faz um treinamento para ele descobrir, para ele aperfeiçoar os poderes dele. E a primeira lição que a gente tira desse treinamento é que mesmo que você tiver um dom muito forte, o Hércules talvez, depois do treinamento, ele não fosse muito mais forte. Claro que ele tem os músculos e tal para mostrar a evolução do personagem, mas talvez ele não tivesse tão mais forte, já que a força dele já era sobre-humana, né? Ele não terminasse talvez ele não tenha terminado o treinamento dele muito mais forte do que ele já era, porque a força dele é uma força sobre-humana e tal, a gente não tem como medir isso. Mas a questão do treinamento todo não foi nunca aumentar a força dele, mas sim controlar a força dele. E talvez, você que tem um dom tal, talvez realmente fazer um treinamento de algo que você já faz muito bem, na prática, né, seja chato, seja bobo, você se entedie um pouco, mas faça. Eu tô falando porque eu sou uma pessoa que argumenta muito bem, eu sou uma pessoa que fala em público muito bem, mas eu vira e mexe, estou fazendo um curso, pego um online para ver, quando não era pandemia, eu ia dar uma olhadinha também nos cursos presenciais, eu sempre via, eu sempre olhava, eu sempre aprendi alguma coisinha nova, mas mais do que aprender coisas novas, novas técnicas, etc., era o momento ali de eu treinar, era o momento de eu ver, de eu me atualizar dentro do meu talento. Então sempre treine, mesmo que seu talento seja já natural, ou seja, já, nem que não seja nato, mas ele seja muito bem desenvolvido, continua treinando, né? Continua aperfeiçoando isso, continua controlando esse seu talento, entendendo quando usar, quando não usar, entendendo com que intensidade você usa ele, etc, etc, etc. E uma outra coisa que a gente pode aprender, ainda dentro desse item número 3 aí, é que nem sempre a pessoa que está te ensinando ali, ela vai ter um talento muito melhor que o seu. Ensinar uma coisa, ensinar um controle de um talento e ser excepcional naquilo são coisas diferentes, né? Um professor de música, ele não precisa ser da orquestra sinfônica para ensinar, né? Um professor como o Philoctetes, né, que é o professor de herói do Hércules, ele não era mais forte que o Hércules, ele não era tão hábil, mas ele ensinava muito bem. Então a gente tem que também tirar um pouquinho desse preconceito que a gente tem, e é muito aparente, e tem vários preconceitos envolvidos, né? Tem um pouco de etarismo, né? A pessoa muito mais velha que eu talvez não saiba tanto, a pessoa muito mais nova que eu talvez não saiba tanto, também é preconceito de idade. E a gente tem que se abrir, né? No vídeo do Dragon Ball a gente falou isso, né? Todos têm algo a ensinar. Mas especificamente aqui a gente está falando de pessoas que talvez não sejam nem tão boas quanto você, mas elas ensinam você a controlar aquilo, elas têm uma experiência maior, elas têm uma vivência diferente e elas podem sim te ensinar, mesmo que elas não pareçam que são tão boas quanto você, naquele seu talento que é nato, naquele seu talento que você tem muito intenso. Eu já aprendi com professores que, por exemplo, né, na apresentação de oratória, um PowerPoint horrível, uma fala não tão bem colocada, não tinha uma eloquência tão boa quanto a que eu considerava. Eu já fui muito metido, tá? Hoje eu só estou dando um exemplo, mas eu já fui. Eu lembro que nesse dia mesmo eu fiquei com carinho de nojo, assim, tipo, ai, professor ruim, sabe? Mas fazendo, eu aprendi com essa pessoa que talvez não fosse realmente um excelente orador, mas era um bom orador e era um excelente professor. E ele me ensinou muita coisa ali que eu não sabia, por mais que eu tenha entrado bastante egocêntrico aí dentro do treinamento. Então, duas coisas, né? Primeiro, treine sempre, mesmo que você já tenha um talento nato, tá bom? E a segunda é, entenda que todo mundo, não importa se a pessoa é tão boa quanto você ou não, toda pessoa que se propõe a ensinar tem algo a ensinar, tá bom? Aprenda com todo mundo também, ok? E aí é interessante falar, né, que ainda, olha só, dentro dessa sequência aí de treinamento que o Hércules faz, né, quando ele chega lá, ele encontra o Philoctetes, eles treinam, etc, até você vê a evolução dele, ele ficando musculoso e tal, e fazendo as coisas cada vez melhor e tal. Você tem uma questão que acontece um pouquinho antes da musiquinha começar o treinamento, é que o Philoctetes conta para ele e também canta um pouquinho no começo dessa música de treinamento que ele já treinou vários heróis, né? Aí em destaque tem o Aquiles, né? Que morreu por causa do calcanhar de Aquiles. Mas ele treinou vários e ele está decepcionado, ele não quer mais continuar com aquilo e ele só meio que aceita porque o Zeus joga um raio nele, tem que ter essa
ajudinha divina aí para começar a treinar o Hércules. Mas ali o Phil ensina pra gente, por mais que não tenha sido muito responsabilidade dele, ensina pra gente que a gente não deve desistir depois de alguns fracassos. Tudo bem que ali dá a entender que ele teve muitos fracassos durante a vida. E que sim, a gente às vezes tem que saber a hora de desistir de determinada coisa. Mas se você é bom no que você faz, você é uma pessoa que é realmente excelente, você faz bem aquele serviço. E você passa aí, porque no caso do Phil ele não só ele treina o Hércules e prova isso, mas ele também treinou Aquiles, que era um excelente herói, ele só tinha um ponto fraco. Você não deve desistir só porque você teve algumas falhas. Eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu repito aqui, que que na nossa vida vão acontecer muito mais falhas do que acertos, tá? A gente vai errar muito, por mais que a gente seja, de repente, somos pessoas aqui todas bastante cuidadosas, cautelosas e que tomam cuidado para não errar e tal. Por mais que isso aconteça, ainda assim, a gente vai errar muito. Não é por culpa nossa, não é por falta de preparo, mas é porque muitas das condições para um erro, um acerto, são condições que você não controla. As pessoas falham um pouco em perceber isso. A gente não controla todas as condições, tá? O que eu estou querendo dizer você vai falhar muito na vida. E se você começar a desistir de uma coisa que você faz bem, que você gosta de fazer, dá para perceber que o Philoctetes lá gosta de treinar heróis. Ele sente o prazer, ele tem muito conhecimento, tem muitas regras, né? Ele vai falando das regras. Então, não desistam, não, por favor, né, pessoinhas lindas, não desistam só porque vocês tiveram uma sequência e talvez até grande de falhas. Se você gosta daquilo, é bom no que você faz, continua tentando. Uma hora, já pensou se o Philoctetes realmente desiste? Antes de conhecer o Hércules, ele nunca teria treinado o Hércules, nunca teria tido o sucesso que ele teve, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de aposentadoria forçada aí. Eu falhei aí. Isso acontece muito, gente, quando, por exemplo, a pessoa está em transição de carreira e ela vai começar a fazer entrevistas para a área que ela quer. E aí é bastante desafiador você conseguir um trabalho na área nova, porque há preconceito quanto, por exemplo, eu estou querendo um trabalho de RH, mas eu sou engenheiro. Tem um certo preconceito de algumas áreas, de alguma empresa, falar, poxa, eu vou contratar um psicólogo ou um técnico em RH ou um engenheiro, engenheiro mecânico, que estranho. E então a pessoa sofre muitas rejeições, é provável. Mas não dá para desistir. Se você realmente quer aquilo, se você realmente é bom, você sabe que você vai ser bom naquilo, continua, mesmo que tenha muitas falhas. As falhas fazem parte, tá certo? E vamos tirar uma lição especificamente agora de transição de carreira, né? Vou tentar deixar aqui em cima, deixa eu ver se eu lembro, de deixar a descrição, a playlist sobre mudança e transição de carreira que a gente fez, que tem bastante material, bastante completo aí para você que quer, de repente, né, mudar de carreira. Mas aqui a gente tem um exemplo de mudança de carreira muito forte. Olha só. O Hércules está no meio de uma transição de carreira, se a gente for pensar, né? Ele era um fazendeiro, ele nasceu ali tô falando do filme da Disney, né? Ele nasceu ali numa comunidade de agricultores ali, o pai e a mãe dele são fazendeiros, e ele está querendo virar um herói, então ele mudou de carreira. E olha só, o Hércules entrou ainda mais na transição dele, porque ele foi lá e ele procurou um programa especializado, né? Como se fosse a gente procurar uma faculdade, ele procurou o Philoctetes e ele vai lá e treina e tal, e vira um herói, ele está todo preparado ali. Mas mesmo assim, ele, super forte, super bem treinado, um herói maravilhoso, né? Mesmo assim, quando ele chega em Tebas, né, para fazer o primeiro teste dele, o Phil leva ele, já que está pronto, então vamos lá, vamos para Tebas, que tem muitos problemas em Tebas. E você vê que mesmo a população estando em necessidade, eles precisam do herói. Eles falam, nossa, aconteceu isso, o terremoto, a enchente, o monstro, não sei o quê. E eles começam a reclamar, e o Hércules fica todo feliz, e ele vai lá, olha só, acho que vocês precisam de um herói. E eles falam, tá bom, você conhece alguém? Ele, não, eu sou um herói. E os caras riem da cara dele, começam a perguntar, você já parou um desastre natural? Você já matou um monstro? Ele fala, não fiz isso. Então sai daqui, que você é um iniciante e tal. E, ok, o filme continua, ele se prova para o pessoal de Tebas e tal, ele derrota, nesse momento, no filme, ele derrota a Hidra, né? E
legal. Putz, ele se prova, mas o que é essa ceninha, né? Quando ele chega em Tebas e tenta ser um herói, tipo, grátis, assim, e a galera não respeita ele, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o momento onde você começa a mudar de carreira, ou o momento onde você começa a entrar na sua carreira que você escolheu mesmo, né? De repente você está aí na sua primeira graduação e você está super feliz, né? Que você vai ouvir alguns nãos. Por quê? Porque você não tem experiência. Eu fiz... eu fui em Harvard, eu fiz o curso que foi o Papa que ensinou. Legal. Mas quando é que você sentou e trabalhou e fez um projeto que deu certo dentro dessa área que você quer? Não tem. Então, juntando com o item anterior de rejeição, a gente tem a gente tem que levar em consideração a parte que a gente precisa adquirir experiência e que a gente precisa se provar, a gente vai vir de baixo. A gente não tem que achar que só porque nós fizemos um puta curso, que a gente tem grandes talentos, que gente, né, dentro de nós temos certeza que nós vamos ser bons com aquilo, que necessariamente as pessoas vão dar a chance pra gente, né? Levando para a vida real, nesse momento é o momento que você está fazendo entrevista e você ou está mudando de carreira ou não tem experiência nenhuma, acabou de sair da faculdade, está, né, tentando um primeiro estágio ou até um primeiro trabalho. Você não tem experiência no fundo, então aí as pessoas vão perguntar, mas quando é que você parou um desastre natural? Quando é que você matou um monstro? As pessoas vão perguntar, quando é que você fez um projeto na área? Quando é que você trabalhou com esse que você está falando que você quer trabalhar? As pessoas vão estar desconfiadas. Dá para você chegar e matar a hidra? Tem maneiras reais de matar a sua hidra. Você pode, de repente, começar empreendendo, pedir para alguém para fazer um projeto nessa área que você tanto gosta, e aí você vai começar a adquirir experiência mesmo sem ter entrado numa empresa que faz aquilo. Mas o que o Hércules ensina pra gente é que por mais que a gente seja talentosíssimo, que a gente tenha feito uma educação de ponta, né, como o Philoctetes era o treinador dos grandes heróis, por mais que isso aconteça, a gente sempre vai ter que começar de baixo, com as pequenas coisas. No caso do Hércules foi a hidra, né, mas enfim, começar de trabalhos mais básicos, e também que as pessoas não são obrigadas a dar chance pra gente só porque a gente acha que a gente vai ser muito bom naquilo. Elas têm as razões delas para desconfiar de você. Tá certo? Mais uma lição da Disney que vem com uma musiquinha, né? Depois que o Hércules enfrenta a Hidra, as musas, né, vêm e elas começam a cantar aquela musiquinha de Zero Herói num estalar, né? E mostra que o Hércules passou a ser respeitado como herói, ele começou a adquirir experiência, né? Vai mostrando desenhos do Hércules tendo sucesso e matando os monstros, que na verdade é uma forma ali da Disney inserir um pouquinho dos 12 trabalhos de Hércules aí originais. E eles inserem algumas coisas, não tudo, mas inserem algumas montagens que são parte dos 12 trabalhos. E mais do que isso, o que acontece nesse momento é que eles falam, nossa, o nosso Hércules tem grana para gastar, né? E mostra as moedas, ele ganhando dinheiro, porque ele aparece nos lugares, ele ganha dinheiro, ele mata os monstros, ele ganha dinheiro, ele tá rico e tá famoso. E aí a nossa lição. Fama e riqueza não são tudo. É bom ter dinheiro? Claro que é. Eu não sei exatamente o que é ter muito dinheiro, mas estou confortável na vida, então eu sei que é bom ter dinheiro, eu sei que dinheiro, de novo, eu sempre repito isso. Eu sempre falo que dinheiro não é tudo e eu sempre falo, mas nunca falei que dinheiro não é nada, tá? Dinheiro é necessário para a vida. Nós estamos, por mais que a gente concorde ou discorde, a gente está inserido num sistema capitalista, né? A gente tem que ganhar dinheiro, senão a gente, né, nesse sistema de merecimento, a gente não come. O que é cruel, mas enfim. O que o Hércules ensina ali é que depois que a música para, ele está na mansão dele, pousando para um retrato e tal, ele está triste. E ele, na verdade, ele fala para o Phil que ele precisa fazer mais coisas, precisa trabalhar mais, porque ele quer. Então, o objetivo dele é entrar no Olimpo. Ele precisa se provar, ele precisa virar um herói para ele voltar para o Olimpo. E ele não está conseguindo atingir o objetivo dele. Claro que aí vai entrar todo, né, o que é um herói, o que ele faz, qual o sacrifício do herói, etc, etc. Mas ali naquele momento, a lição que ele está ensinando aqui, o dinheiro e a fama são legais, são interessantes, tem toda uma música cantada sobre isso, mas que não é tudo. E mais do que isso, e aí pode vir a pergunta, se o dinheiro e a fama não vão me trazer a felicidade, o que vai trazer? Olha só, essa é a pergunta que nem $1 milhão responde, né? O que vai te trazer felicidade não tem uma resposta, pelo menos eu não tenho a sua resposta. Porque o que vai te trazer felicidade é o
seu objetivo, o que você quer fazer, o que você quer, qual o legado que você quer deixar, né? Semana que vem a gente vai falar de mudança de carreira após os 50 anos, e é um momento que a gente para pensar um pouco em legado. O que é legado? Como você quer ser lembrado. Se você morresse hoje, você ia ser lembrado pelo quê? Quais foram as suas conquistas? O que você sempre quis fazer e não fez? Né? E o Hércules, nesse momento, ensina a gente que ele tem um objetivo, que muda, né, no fim do filme, spoilers, né? Muda no fim do filme, mas ele, naquele momento, tem o objetivo de entrar no Olimpo e ele não conseguiu. Ele tem fama, ele tem dinheiro pra caramba, ele tá no topo do mundo e ele ainda não atingiu o objetivo dele, que é voltar para casa dele, que é o Monte Olimpo, onde ele nasceu. Né? No filme, ele nasceu no Monte Olimpo, na história original não. E o que acontece ali é que ele prova pra gente que a gente precisa ter objetivos na vida, a gente precisa ter desafios. E ele prova pra gente que não tem o final feliz. Porque, concorda, num filme um pouco mais bobinho, né? Vamos imaginar que não fosse baseado no herói Hércules, né? Aquilo seria o final. Ele passou, descobriu que é filho do Deus, ele virou um herói, ele teve fama e ele viveu feliz para sempre. Mas olha só, aí que tá, sempre a gente tem essa reflexão quando a gente fala de filmes, não só da Disney, mas esses filmes bonitinhos que terminam com feliz para sempre. E no dia depois, o que aconteceu? Eu estava feliz. E um ano depois? Eu não estava feliz. Depois de 3 anos que continuou tudo na mesma? A gente não sabe. Talvez você realmente consiga um trabalho que você pode fazer pro resto da vida. Mas no fundo, se o seu trabalho não te trouxer desafios, se fosse todo dia a mesma coisa, dificilmente ele vai te trazer muita alegria. A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter desafios, a gente tem que ter sonhos para realizar. E a gente sempre vai precisar ter disso. Não importa quanto dinheiro e quanto de fama a gente tem ou não. Tá? Então eu preciso parar de correr atrás de dinheiro e correr atrás dos meus objetivos. Então, equilíbrio é tudo, né? Corra atrás do dinheiro, corra atrás da fama e corra atrás do que você quer também. Reflita o que você quer, o que você quer deixar para o mundo. Qual a diferença que você quer que o seu trabalho faça no mundo? Comece a correr atrás disso. E talvez, não estou falando que 100% antes, não, tá? Não sou esse tipo de coach não que fala que tudo vai se encaixar. Não, as coisas não se encaixam, a vida não é um quebra-cabeça, tá? Ela é uma zona mesmo. Talvez o dinheiro acompanhe você, ele venha. Se você fizer algo que você gosta muito, que é aquilo que você quer fazer para o mundo, talvez o dinheiro venha junto. Talvez não. Então é isso, pessoal. Hoje era o que a gente queria falar sobre o Hércules, essas 6 lições aí que a gente pôde tirar, né, do filme da Disney aí, que é super legal. Eu aconselho se você não viu. Acho muito estranho você ter visto meia hora de conteúdo sobre isso, mas eu aconselho se você não viu. E se você já viu, reveja. Eu revi faz 1 semana ou 2 aí, foi demais, foi super interessante. Foi até um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse tema do Hércules aí. No mais, eu queria agradecer muito, né, você ter chegado até aqui, você ter tirado seu tempo para aprender um pouquinho mais sobre a sua carreira, talvez fazer algumas mudanças aí nela. E se você está vendo esse conteúdo por vídeo, aqui as nossas redes sociais estão brotando da tela a todo momento, também estão na descrição do vídeo. Se você está vendo esse conteúdo pelo podcast, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, faça um comentário, dê um like, dê um gostei, dê um coraçãozinho, ajuda bastante o nosso canal. A gente está tentando fazer tudo de forma gratuita para levar para o máximo possível de pessoas. Recomende o canal para alguém, fale alguma coisa que você acha interessante, peça para a pessoa seguir, a gente fica muito feliz e ajuda muito. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram aqui comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.